Olá pessoal, meu nome é Davi Buarque, eu sou geriatra, faço parte da equipe de geriatria da Santa Casa de Misericórdia de Maceió e hoje a gente vai falar de um tema que geralmente provoca muito interesse em quase todos os idosos porque é uma queixa muito comum. A gente vai falar de insônia nos idosos. Tá? Quando a gente fala em insônia nos idosos, a gente precisa primeiro conceituar o que é vigília, o que é sono, até para a gente poder avançar na discussão. Isso é uma situação rápida. Todos vocês já têm isso, né, na memória, mas é só para a gente pontuar que vigília é quando você mantém todos os sentidos ativos e você interage com o meio. E sono é quando você perde esses sentidos, ou seja, você para de interagir com o meio, porque você perde o controle do que se passa à sua volta. Então é como se seu organismo ele desativasse, né, esses meios de interação, que são os nossos sentidos, e a gente perde o controle do que passa à nossa volta. Veja que a gente possui várias fases de sono. O sono não possui uma fase só. Dormi e peguei no sono e vou acordar e existe uma coisa única que se chama sono. Na verdade, o sono ele existe, né, em pelo menos 4 fases. Né? Antes existia uma conceituação diferente, mas hoje a gente considera que a gente tem 3 fases de sono e a 4ª fase é um sono que parece que você está acordado, pelo menos no traçado ali, na atividade elétrica do cérebro. Então, na fase 1, que é aproximadamente 10% da noite, é quando você está sonolento, né, a transição ali entre o acordado e o dormindo. Na fase 2 é uma sonolência leve, quando seu músculo começa a relaxar, né, e você tem um sono mais aprofundado. Na fase 3, né, 25% da noite, aí o corpo inteiro já diminuiu o metabolismo, e aí você já realmente está dormindo, né, como a gente considera, já com mais dificuldade para acordar, né, sua respiração fica mais devagar, seus batimentos cardíacos desaceleram, e você entra na fase REM, que é a fase de movimentação, é uma sigla em inglês, movimentação rápida de olhos, que abrange mais ou menos 20% da noite, que é quando o traçado eletroencefalográfico, ou seja, a atividade elétrica, ela se parece muito com a atividade elétrica de quando você está acordado, da vigília. Então, você começa a ter movimentos rápidos de olhos e é quando acontecem os sonhos, né? Quando você começa a ter sonhos ou ter pesadelos e podem acontecer algumas alterações de sono REM, né, que a gente conhece, que é aquela quando você fala muito, o sonambulismo, né, quando você tem o sono mais agitado, em geral, né, que você não acordou, mas que você tem o sono mais agitado, é distúrbio ali do sono REM. Para que eu estou falando tudo isso? Né, para que a gente saiba que existem essas fases, e essas fases elas se alteram com o envelhecimento. Né? O sono existe para que a gente possa recuperar, né, e fixar algumas coisas no cérebro, né? Recuperar o metabolismo, fixar as informações novas que foram coletadas, para que tenha ali repouso realmente no organismo. Tá? O sono REM é quando você consolida, por exemplo, a memória e o aprendizado, né? E você recomeça o ciclo a partir do sono REM, vigília, e entra nas fases de sono de novo. Isso eu vou mostrar num gráfico mais para frente, que são os ciclos, né, de sono no envelhecimento. Então, eu falei tudo aquilo para que a gente possa entender que com o envelhecimento você muda, né, um pouco essa arquitetura do sono. Então, quando a gente é jovem, veja que a gente aprofunda os estágios, né, N1, N2 e N3, e a gente vai para o sono REM, que é quase como se eu tivesse acordado ali no traçado do eletroencefalograma. Então você aprofunda o sono REM. É esse sono que é o mais restaurador. E aí você pode acordar ou você pode aprofundar de novo nas fases e volta para o sono REM. Aprofunda, volta para o sono REM. Então você fica variando essas fases ao longo da noite, mas em geral, em adultos jovens, você quase sempre não acorda. Tá? Às vezes você tem um despertar noturno, tá? Mas em geral você não acorda. Veja que em quase toda noite, ou em toda noite, você atinge o sono REM e você volta para os estágios, né? Aprofundando o sono, volta para o sono REM e aprofunda o sono. No envelhecimento, você já começa a ter menos tempo de sono REM,
Então veja aqui que quando acontece o sono REM, ele dura um pouquinho menos de tempo do que no jovem, né? E você tem mais fases que você desperta. Então é normal você ter alguns despertares noturnos, óbvio que aqui no gráfico exagerou um pouco, mas 1, 2, 3 despertares noturnos, né, no envelhecimento ocorre pela citoarquitetura do sono, então isso é normal no envelhecimento, e você tem um sono à noite mais fragmentado. Mas que se você conta o tempo total aqui de sono REM, vai ser um tempo total parecido com o do jovem. Tá? Porém, mais fragmentado ao longo da noite. Então, esse continua sendo um sono restaurador, só que é um citoarquitetura, né? Tipo uma arquitetura ali do sono, típica do envelhecimento. Então, veja que quando a gente nasce, a gente precisa de sono quase o tempo todo. Né? Pré-escola, a gente tem um sono que vai ali pelo menos 10 horas de sono e você ainda tira um cochilo à tarde. Quando a gente se torna adulto, e adulto jovem, até adulto próximo ao idoso, você tem basicamente um padrão único de sono, que são as 6 a 8 horas de sono noturnas. Então esse é o padrão que todo mundo, né, quando adulto, e aí passa a maior parte da vida tendo esse padrão. Mas quando envelhece, você muda um pouco o padrão e volta como padrão pré-escolar ali. Você precisa de um sono noturno um pouco menos do que o adulto jovem, e você compensa isso com um cochilo ali à tarde. Então, em geral, você passa a ter esses 2 momentos de sono, né, quando você envelhece. Por isso que a maioria, né, das pessoas, quando envelhece, ela tem a sua sesta, o seu sono logo depois do almoço, né, e vai compensar uma diminuição do tempo total do sono noturno. Então veja, eu falo tudo isso sobre essa arquitetura do sono, mas isso é muito individual de idoso para idoso. Tá? Essa arquitetura do sono depende de vários fatores. Depende do fator psicológico, depende do fator cultural, depende do trabalho que desenvolveu a vida inteira, né? Depende das doenças que possui, das medicações que toma. Então, tem pessoas idosas que vão precisar de 6 horas de sono e não tem aquele cochilo no final, à tarde, como em teoria a maioria das pessoas tem, e se sentem muito bem, obrigado. E tem idosos, né, que precisam de uma quantidade maior ali de sono e precisa, às vezes, ter 2 episódios de sono, continua precisando das 8 horas de sono. Então, é muito variável a depender, né, do indivíduo, mas essa é a alteração aí global da arquitetura de sono que existe no envelhecimento. Então, eu falo tudo isso para que vocês entendam que as alterações de sono no idoso são muito comuns. Então, cerca de 50% dos idosos têm alguma queixa de sono, porque o sono não é mais o mesmo do que quando ele era jovem. Né? E isso é normal. Tá? A grande maioria das queixas de sono não se configuram em insônia. O sono pode ser mais fragmentado, né? Você pode ter uma diminuição ali do tempo para você pegar no sono, né? Você pode ter um despertar precoce, mas isso faz parte do envelhecimento, se isso é sono reparador. Então, veja, 50% dos idosos têm queixa de sono, né? Tem mais dificuldade em iniciar o sono e tem mais problemas em manter o sono, porque reduz o tempo total, que é muito frequente, não é para a maioria dos idosos, não para todos os idosos, mas é frequente que reduza o seu tempo total. Existe mais despertar noturno e mais sono fragmentado. Então, não significa que isso é insônia, principalmente se o sono é reparador. Então, se você dorme à noite, muitos idosos queixam, por exemplo, de dormir 5 horas por noite e se incomoda porque às vezes dorme 8 horas da noite e 3 horas ali, 2 horas da manhã, 3 horas da manhã já está sem sono. E quer uma medicação para poder prolongar esse tempo de sono. Então veja, de 8 da noite, né, até meia-noite já dá 4 horas, mais 2 horas, 6 horas. Então acordando 2, 3 horas, ele já dormiu 6 a 7 horas. E muitas vezes esse é o tempo que precisa de sono. E durante o dia está muito bem, obrigado. Apesar de ter acordado 3 horas da manhã, né, está muito bem durante o dia. Então às vezes é só uma questão de ajuste ali no tempo que vai dormir, porque esse sono está sendo reparador. Não é considerado insônia. A insônia em si, ela já é um pouco menos frequente do que a queixa de sono, tá? Do que simplesmente a queixa de sono.
1 em cada 4 idosos com 80 anos, né, ou mais, eles têm insônia mesmo. Isso dá entre 20% e 25% ali dos idosos com 80 anos. Então veja que é muito menos comum do que a queixa em si de sono. Tá? E é mais frequente em mulheres. Então, à medida que você envelhece, é mais comum, sim, a queixa de insônia. Né? Aos 80 anos já chega a cometer ali 20%, 25% dos idosos, e é muito mais comum em mulheres. E é dividida em alguns tipos de insônia. Tá? Insônia inicial, que é a insônia de indução, ou seja, o paciente ele demora mais a pegar no sono. A insônia intermediária, que é a insônia de manutenção, ou seja, o idoso ele acorda várias vezes à noite, por exemplo, e aí demora a pegar no sono, e isso acarreta uma diminuição da performance durante o dia, sente mais sono, tem que tirar mais cochilo. E a insônia terminal, que é o despertar precoce, que é o idoso que não teve um tempo adequado de sono, mas mesmo assim acorda, né, e não consegue voltar a dormir. Então, quando você tem repercussão durante o dia. Então, essa é a queixa de insônia. Mas a característica principal da insônia é a indisposição e a sonolência noturna. Né? Você teve um sono, o sono não foi adequado, e aquilo que não foi adequado lhe levou a ser mais indisposto e ter maior sonolência diurna, precisando de vários cochilos ou se sentindo fadigado durante o dia. E a insônia pode ter várias causas. Tá? Como a gente falou, a maioria das doenças em idosos são multifatoriais e a insônia também pode ter várias causas. Causas respiratórias, causas neurológicas, causas cardíacas, até causas renais e várias outras causas. E um gatilho importante para a insônia é a depressão e a ansiedade. Então, a grande maioria das pessoas com depressão e ansiedade tem problema de insônia ou queixa de sono. O alcoolismo também é um problema, né? O álcool, apesar de ser relaxante, pelo menos até um determinado nível de dose, o uso crônico do álcool vai levar, pelo contrário, a ter uma diminuição, a uma alteração daquela arquitetura do sono e uma diminuição da efetividade do sono. Alguns medicamentos podem causar insônia e alterações ambientais ou alterações comportamentais podem causar insônia e é isso que a gente consegue ou tenta modificar nos pacientes que têm insônia. E além da insônia, outro distúrbio de sono é a hipersonia, que é a sonolência excessiva. Então, tem pacientes que têm problema de sono, ou seja, de insônia, ou seja, de pegar no sono e aquele sono ser reparador. E existem pacientes que, ao contrário, têm sonolência excessiva. Tá? Muitas vezes isso é secundário, insônia, o paciente não dormiu bem à noite e durante o dia ele fica com hipersonia, ou é causa medicamentosa, que é muito frequente, em algumas doenças como a apneia do sono. Tá? Mais a título ilustrativo. E qual é o tratamento da insônia? Então veja, insônia tem várias causas. A gente viu que tem desde causas orgânicas, a causas psicológicas, a fatores ambientais. Então não existe um tratamento único para a insônia. Não adianta você utilizar o remédio do vizinho, né, ou que o primo achou que aquele remédio é muito bom para a insônia, porque ele pode não servir para você. Né? Ou ele só está mascarando um sintoma que é decorrente de alguma doença que você tem que resolver. Tá? Então, por isso, você quando fala em tratamento, você tem que achar a causa. E qual é o tratamento, então? Você corrige a causa. Né? Em geral, os medicamentos sedativos que são muito prescritos são evitados. Por quê? Porque são responsáveis por efeitos colaterais, especialmente em idosos. Então, o idoso com insônia, a gente tenta não medicar com medicamento sedativo, tá? Porque além de efeito colateral, e aí os efeitos colaterais, eles vão desde aumento do número de quedas, sedação excessiva durante o dia, então ele participa menos socialmente, né? Pode ter alteração cognitiva, o paciente ele pode ficar mais confuso ou com alteração de memória. Então, por isso que, em geral, a gente evita os medicamentos sedativos. Algumas vezes a gente usa, mas com indicação muito criteriosa. A higiene do sono, ela é eficaz na grande maioria dos casos. Pelo menos 50%, 40%, 50%, às vezes até 60% dos pacientes vão melhorar com a higiene do sono. Alguns estudos falam em até 80% de melhora com a higiene do sono. E algo que surgiu, né, muito importante, é a terapia cognitivo-comportamental. Então, a terapia cognitivo-comportamental também é realizada e tem evidência científica
né, na melhoria da insônia. E tem outras estratégias, que são a atividade física, a meditação, a acupuntura, que também auxiliam, né, aos pacientes que têm insônia. Mas sempre deve haver acompanhamento, primeiro uma avaliação, uma boa avaliação, né, e depois acompanhamento profissional para saber se está melhorando e se há necessidade de mudar a estratégia e principalmente qual a causa da insônia. Eu só abro parênteses aqui, não para falar de uma insônia, mas é muito mais causa de hipersonia, mas é bom que todos fiquem atentos, que é a apneia do sono. Tá? A apneia do sono, ela é a dificuldade de passagem do ar quando a gente está naquela fase de relaxamento, fase 3 de sono, quando a musculatura está muito relaxada e pode obstruir a passagem do ar para a traqueia. Então aqui é a gente de lado, dormindo de barriga para cima. Quando está muito relaxado, a língua pode descer, né, junto com essa parte que chama palato mole. Desce ali a parte de trás da orofaringe, né, a parte de trás da boca e a língua, e pode tampar a passagem de ar. E aí o paciente tem essas apneias. Ele para de respirar por alguns momentos, até que volte a fases mais superficiais do sono, aumente o tônus ali do músculo, o músculo se contraia mais e aí libere a passagem. Tá? Nessas horas, a taxa de oxigenação sanguínea cai. Tá? Então, o paciente, quando não consegue respirar, nesse intervalo, mesmo que daqui a pouco ele consiga respirar, né, porque vai acordar um pouco, ele vai diminuir a oxigenação do sangue, e essa diminuição da oxigenação do sangue pode ser responsável por aumento de incidência de infarto, descontrole de hipertensão arterial, né, aumento da incidência de isquemia cerebral. Então, por isso que é importante a gente diagnosticar e todo mundo estar ciente. E ela é muito mais causa de sonolência diurna do que exatamente de insônia. E quais são as pistas? Né? Pacientes obesos, pacientes que roncam muito, que à noite é observada, e durante a noite, que eles roncam, mas de vez em quando acontece uma pausa, né, no ronco, que é uma pausa na respiração, ou sonolência excessiva diurna. Esses pacientes têm que ser avaliados por um profissional médico para saber se não há a possibilidade de existir a apneia do sono. Então, passado essa pausa, a gente vai falar um pouco sobre a higiene do sono. A higiene do sono, e aqui eu vou deixar só em um slide, e eu vou ficar falando nesse slide, eu sei que tem muita coisa no slide, mas é bom que fica nessa tela por um tempo maior, dá tempo de você pausar, olhar, né, rever. Então a gente vai falar de algumas medidas que são importantes para a melhoria do sono, que podem ser realizadas por qualquer pessoa e que têm eficácia de pelo menos 50% a 60%, né, de melhoria do sono. E algumas pessoas se livram da insônia só com essas medidas de higiene do sono, que a gente vai ver agora. Então, a primeira coisa é estabelecer horários para dormir e acordar. Sempre mantenha horário de sono, né, e horário de despertar. Use relógio, né, use despertador, se for o caso. Mas mantenha esses períodos mesmo nos fins de semana. Evite ali mais do que 1 a 2 horas de diferença entre a semana e os fins de semana, para que o organismo se habitue com uma rotina. Suspenda fumo e álcool. Sei que é difícil às vezes, mas o fumo e o álcool são um dos principais fatores, né, principalmente o uso crônico, para insônia. Se você não consegue parar de fumar, né, tente de todas as maneiras, arrume auxílio profissional. Se você não consegue parar de fumar, no mínimo dê um intervalo de 2 horas entre o último cigarro e o horário de sono, o horário que você inicia o sono. Tá? E álcool, evite. Qualquer pequeno consumo de fumo ou álcool atrapalha a arquitetura do sono. Não consuma cafeína. Tá? E cafeína envolve café, chá preto e refrigerantes, principalmente refrigerantes à base de cola. Né? E, de preferência, não consuma. Mesmo os descafeinados, eles têm um vestígio de cafeína, eles não são 0%, é 0, alguma coisa, que pode interferir no sono. Né? E se você não consegue ficar sem, né, porque às vezes a abstinência de café, por exemplo, leva a enxaqueca, dor de cabeça, pelo menos evite o consumo ali no final da tarde. A partir do final da tarde já não beba café, né, nem outros estimulantes. Evite grandes refeições 3 horas antes de dormir. Tá? Então, jantou, no máximo um lanche leve ali antes de deitar, porque senão a digestão pode atrapalhar o sono, principalmente quem é mais sensível.
Tá? Reduz a ingesta de líquidos à noite, para que reduza a micção, para que você reduza os despertares para ir no banheiro. Então você pode diminuir essa quantidade de líquidos à noite. Tá? Durante o dia tem que beber muito líquido. À noite, quem tem esse problema de insônia pode reduzir ali a quantidade para que você tenha menos despertar para a micção. Pratique atividade física regular durante o dia. Né? A melatonina ela é produzida durante a atividade ao ar ambiente e exercício físico. Precisa de iluminação. Então, se você ficar dentro de casa sem praticar atividade ao ar livre e sem fazer atividade física, melatonina não é produzida porque é liberada à noite, quando a luz cessa. Então, faça atividade física. Além de liberação de endorfina, de melhoria da depressão, de ansiedade, né, de você cansar mais durante o dia para ter mais sono à noite. Então, tem múltiplos benefícios. Utilize a cama para dormir. Então vá para a cama, não para trabalhar, não para utilizar televisão, não para utilizar celular, tablet, computador. Você vai para a cama quando for para dormir. O ambiente tem que ser o mais silencioso e confortável possível, com temperatura agradável e escuro. Veja que tem vários idosos que têm risco maior para queda. E se o ambiente for completamente escuro e acordar no meio da noite, óbvio que vai ter um risco de queda. Mas pelo menos em penumbra, ou deixe uma luz ali guia, mas que não tenha tanta luminosidade a ponto de atrapalhar o sono. E você pode preservar, sim, os rituais preparatórios. Tá? Leitura, né? Uma leitura leve. Chá, exceto o chá preto, né? Chá verde também é estimulante. Então, chá de camomila, né? Você pode preservar. E você pode fazer lanches leves, né? Antes de dormir. Então, esses rituais preparatórios podem servir. Então, todas essas mudanças, para quem tem problema de sono, são extremamente importantes e pode levar o idoso a ter melhoria, né, muito da qualidade de vida e do sono. E minutos antes de dormir, aqui são algumas outras observações, vá para a cama quando tiver com sono. Tá? Se você não estiver com sono, investigue que horas você apresentou o primeiro cochilo e procure deitar sempre naquele mesmo horário. Tá? Então, mais ou menos naquele horário que você realmente pega no sono. Se você não está sendo capaz de dormir, não fique bolando na cama. Né? Saia e vá fazer uma atividade relaxante, em um ambiente com pouca luminosidade. Retorne para a cama apenas com sono para associar a cama ao dormir. E não fique ali olhando o relógio o tempo todo, vendo agora é meia-noite, meia-noite e 20, meia-noite e 30, meia-noite e 45, né? Isso acentua a sensação de não dormir. Então vá para a cama quando tiver sono. Se você acha que não sente sono, né, investigue a que horas lá você deu o primeiro cochilo. Então, se você tem dificuldades com sono, mesmo com todas essas estratégias, busque ajuda profissional. Não adianta automedicação, não adianta utilizar a mesma coisa que funcionou com outra pessoa da família ou com um amigo, porque não é exatamente o seu problema e a medicação tem que ser muito individualizada. Então, muito obrigado a todos pela atenção e espero que vocês busquem sempre auxílio, sempre necessário e possam melhorar, né, sua qualidade de vida e tomar as rédeas do seu envelhecimento ativo. Um abraço a todos.